Brasil e Japão, o território do Decassegue. Nesta pesquisa, temos como objetivo desenvolver os estudos das migrações internacionais, tendo como enfoque o fluxo de brasileiros que se dirigem ao Japão em busca de melhores oportunidades de vida através do trabalho. Nas décadas perdidas de 80 e 90 para o Brasil, no século passado, ocorre uma saída considerável de brasileiros para o exterior. Países como os Estados Unidos, países da Europa e Japão são o destino de muitos brasileiros. O Brasil, até então país de imigração, passa a ser também um país de emigração. Neide Patarra, 1996, e Salles, Teresa Salles, 1999. As instabilidades econômicas e políticas do Brasil, de certa forma, mantém o fluxo de saída de brasileiros para o exterior. No caso específico do Japão, existe um grupo de brasileiros, descendentes de japoneses e seus cônjuges, que se mantém no território japonês. Outros acabam retornando para o Brasil. Porém, o fluxo entre idas e vindas se mantém entre Brasil e Japão. Atualmente, há 206 mil brasileiros no território japonês, segundo dados do Ministério da Justiça. Quase 60% têm visto de residência permanente, o que indica tendência de enraizamento. Folha de São Paulo, 6/2/2022. Na mundialização do capital, os trabalhadores e as trabalhadoras são mobilizados para servir o mercado de trabalho que é mundial e local. A problemática é que a mão de obra migrante internacional não qualificada é acionada pelo mercado em momentos de alta demanda, mas também dispensada por este mesmo mercado em períodos de recessão e queda de produção. A mão de obra migrante é, de maneira geral, descartável. Ela pode ser mobilizada quando necessária e desmobilizada sem maiores consequências para as indústrias, por exemplo, por serem voláteis e não possuir os mesmos direitos trabalhistas que os trabalhadores nativos do lugar. No Japão, devido ao encarecimento da mão de obra local, do envelhecimento populacional e mesmo da recusa ou falta de trabalhadores para trabalhar no chão da fábrica em serviços precários, sujos, pesados e perigosos, o Estado japonês fez a opção de liberar de forma controlada a contratação da mão de obra brasileira, descendente de japoneses, uma vez que se pensava em princípio que os brasileiros, por serem descendentes, estariam mais próximos da cultura japonesa e com isso não teriam grandes dificuldades para a sociedade local. Primeiramente, começaram a voltar para o Japão os japoneses que residiam no Brasil. Depois, os descendentes de japoneses começaram a se dirigir ao Japão para trabalhar usando vistos de turista, onde após 3 meses os mesmos ficavam em condição ilegal. Com a continuação e a necessidade do fluxo por trabalhadores para pequenas e médias empresas no Japão, o Estado japonês começou a emitir vistos de permanência temporária, primeiro de 1 ano, depois de 5 anos, até se chegar à emissão de vistos permanentes para o trabalho e permanência no território japonês. Não é de interesse que estes brasileiros descendentes de japoneses fiquem em definitivo no Japão. A sociedade japonesa sempre foi aversiva ao estrangeiro. Porém, devido à necessidade de mão de obra, o Estado japonês, na tentativa de monitorar o fluxo, flexibiliza as leis para entrada e permanência dos decassegues. O termo decassegue significa aquele que sai de casa para trabalhar e passou a ser usado como referência aos brasileiros descendentes de japoneses e seus cônjuges, que migram para o território japonês em busca de trabalho. Eles são trabalhadores terceirizados, o seu aliciamento é feito por agências no Brasil para empreiteiras no território japonês. São estas empreiteiras que têm a responsabilidade sobre o trabalhador decassegue.
elas enviam os trabalhadores para pequenas e médias empresas no Japão. Muitas vezes pequenas e médias empresas subcontratadas de grandes empresas. Justificativa. Os meus estudos das migrações internacionais, em específico sobre os decassegues, tiveram início na iniciação científica desenvolvida em 1997, no curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. O trabalho apresentado foi intitulado O Fenômeno Decassegue como Mobilidade Espacial do Trabalho, o caso de Itapetininga, estado de São Paulo, onde se buscava entender a migração, tendo como enfoque a questão do trabalho. A pesquisa teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Essa iniciação científica ela foi realizada com a professora Alice Tani, professora doutora Alice Tani. No mestrado, ainda na Unesp de Rio Claro, a dissertação apresentada foi o confronto dos lugares no Migrante Decassegue 2001-2002, uma dissertação de mestrado orientada pela professora Liliana Bueno dos Reis Garcia. Nessa segunda etapa da pesquisa, a ênfase foi na discussão do conceito de lugar na migração internacional, categoria-chave para a geografia. O migrante sonhava em morar no Brasil, porém trabalhava e permanecia no Japão, lugar de melhores oportunidades de salário e de vida. Vida esta em muito moldada pela sociedade do consumo, uma vez que o território japonês é programado para atender o capitalismo e o consumo de forma eficiente. Todas as 4 principais ilhas japonesas, Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido, estão interligadas por ferrovias, estradas e pontes. A população como um todo está inserida e ou integrada à sociedade capitalista. Lá a desigualdade socioespacial, de certa forma, está resolvida, uma vez que o Japão, na sua totalidade, está inserido no desenvolvimento capitalista. Os traços da disciplina, organização e espírito coletivo foram apropriados pelo capital. O meio técnico, científico e informacional está implantado em quase todo o território japonês. E não só as empresas fazem uso dele, a própria população é um recurso necessário que usa, em certa medida, este meio, que é, segundo Milton Santos, ano 2000, a base ou rosto da globalização. O Japão, enquanto formação socioeconômica e espacial, está na globalização, mantendo, todavia, as suas prioridades e interesses enquanto nação. O mestrado na Unesp de Rio Claro teve financiamento da FAPESP e foi a partir dele que fomos para a terceira etapa deste estudo, o doutorado em Geografia Humana na Universidade de São Paulo, USP, que também contou com a bolsa da FAPESP e teve orientação da professora doutora Rosa Esther Rossini. A tese, defendida no ano de 2007, teve como título Migrações Internacionais, Brasil ao Japão, o movimento de inserção do decassegue no espaço geográfico pelo consumo. Neste momento, no ano de 2005, realizamos trabalho de campo no Japão, buscando os lugares onde os decassegues moravam e trabalhavam, cidades como Hamamatsu, Nagoya, Komaki e dentre outras foram visitadas e pesquisadas. No doutorado, o consumo foi uma variável forte que emergia nos estudos das migrações internacionais, pois muitos brasileiros estavam permanecendo por longos anos no Japão ou estavam entre idas e vindas entre os territórios brasileiro e japonês. A grande questão era que, trabalhando no Japão, os brasileiros podiam ter um salário que lhes permitia participar da sociedade de consumo japonesa, que é fascinante. Os decassegues podiam ir aos shopping centers nos finais de semana e dias de folga de serviço, fazer suas compras em shoppings, em lojas, compras de eletroeletrônicos de última geração, visitar parques e lugares turísticos, por exemplo. Alguns frequentavam academias e baladas e muitos podiam comprar o tão sonhado automóvel. Apenas uma parte deles conseguia poupar e voltar para o Brasil. No Brasil, os japoneses chegaram pela primeira vez no navio Kasato Maru, no ano de 1908,
Posteriormente, outras levas de japoneses foram trazidos. Eles vieram com suas famílias para trabalhar nas lavouras de café e algodão. Tinham como objetivo trabalhar, juntar dinheiro e voltar para o Japão. Muitos japoneses que para cá se dirigiram não conseguiram voltar, devido às condições adversas de vida e de trabalho em um território brasileiro ainda a ser desbravado. O fato é que, com a Segunda Guerra Mundial, o sonho de retorno para o Japão ficou ainda muito mais difícil, obrigando muitos a ficarem no Brasil, segundo Arlinda Rocha Nogueira, 1984. Entre imigrantes japoneses, estes imigrantes japoneses de alguma forma se integraram ao território brasileiro e posteriormente parte de seus filhos, Nisei, netos, Sansei e bisnetos, Yonsei, se transformaram em Decasseis, fazendo o caminho inverso dos seus antepassados. Eles migram para o Japão, país desenvolvido, em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. O fluxo de brasileiros para o Japão, com altos e baixos, se mantém até os dias de hoje, em um Brasil, novamente, em crise econômica, política e social. O Brasil da desigualdade socioespacial, do aumento do desemprego, do aumento dos preços, da volta da inflação, da violência e da ausência de esperança. Este texto ele foi produzido no ano de 2022. Obrigado.